Fala pessoal, para quem aí está nos ouvindo, muito prazer, eu sou o Vitor, eu sou sócio executivo aqui da EWZ, acabo estando aí numa parte também aqui dentro como uma das minhas atribuições de análise de mercado para poder passar para toda a assessoria atualizações do que está acontecendo no nosso mercado. E hoje a gente fez um podcast especial para deixar você com mais conhecimento de principalmente atualidades, porque a gente sabe que o mundo lá fora e aqui no Brasil estão com alguns desafios e a ideia é que a gente consiga aqui pelo menos obter algumas respostas. Por isso, eu acabei convidando aqui conosco o Álvaro Frasson. Ele vai poder se apresentar, mas basicamente a gente trouxe ele aí do Banco BTG Pactual. Álvaro, seria legal você falar aí em 3 minutos aí quem que é Álvaro Frasson, para todo mundo que está escutando a gente poder te conhecer. Bom, pessoal, obrigado pelo convite aqui para falar no podcast. Bom, sou economista da casa, da área de Digital Retail Unit, né, onde a nossa frente, que o banco tem crescido muito nos últimos anos. E a minha pauta ali é basicamente entender o cenário global, o cenário Brasil, e a partir disso ajudar a montar a estratégia de alocação de investimentos. Então, a gente brinca que a gente entrega o produto inteiro, né? Assim, desde entender o cenário macro até o output disso, né? O que fazer com o nosso portfólio, mais ou menos o trabalho que a gente tem feito lá já há alguns anos. Legal, bacana. E com a gente também, para deixar esse time ainda mais campeão, o nosso querido Thomas, ele que é um dos sócios aí e também responsável por todo o sucesso do Mundo Invest, que é uma plataforma de soluções para investidores aí que vem sendo disruptiva no mercado. Thomas, para quem não te conhece, por favor. Fala pessoal, tudo bom? Bom, prazer enorme estar aqui nesse podcast. Sou o Thomas, eu sou um dos responsáveis ali do Mundo Invest, da plataforma digital que a gente tem para ajudar as pessoas a investirem de uma maneira descentralizada e individual, né? Acho que é a grande sacada que a gente tem. E tô aqui com a expectativa de entender se eu compro ou vendo renda fixa. Não, legal. Assim, pessoal, só para todo mundo aí também tá para aí, o Thomas, ele é um analista CNPI, então, pô, isso é bem bacana a gente estar aqui com 2 pessoas aqui realmente de bastante barganha e que vai poder passar pra gente algum conteúdo de muita qualidade. E obviamente conosco aí, como sempre, também a Débora, do qual ela vai ajudar a gente aqui a deixar esse debate mais rico com as questões dos quais a gente preparou aí, né? Então, Débora, pode, por favor, fazer as honras pra gente? Claro, com certeza. Separei aqui algumas perguntas, vamos começar aqui pelo cenário global. A primeira seria como vem o cenário nos Estados Unidos, como está vendo, né, o cenário dos Estados Unidos, tendo em vista o avanço da taxa básica de juros e a insistência dos indicadores de desempenho do país se mantendo em patamares aí, ou se mantendo estáveis, não piorando tanto quanto esperava-se, né? Como é a sua visão frente a esse cenário? Tá ótimo. Então, acho que pelo que como você bem trouxe na pergunta, né? Os Estados Unidos já tem algum tempo que está aumentando os juros, né? Isso acontece desde o início do ano. Isso deveria refletir em piores nas condições de atividade econômica, mas os dados eles são bastante mistos, né? A gente vê sim em alguns dados de atividade econômica, como o PMI, por exemplo, vindo já de lado, né? Não tem mais aquela robustez do crescimento do indicador como tinha nos trimestres anteriores, mas o mercado de trabalho continua bastante apertado, né? A relação vagas abertas por oferta de mão de obra continua em 2:1, que é o mais alto da série histórica. E aí isso acho que reflete um ponto que é uma história que tem aqui no Brasil também, que é o tal do lagging, a defasagem da política monetária na atividade. Geralmente, isso, enfim, varia de país para país, de o quão fluido é o mecanismo aquele primeiro alta de juros bater na atividade, mas é em torno de 9 a 12 meses esse negócio para fazer seu efeito completo. Então, se a gente começou, o Fed, acho que o primeiro movimento de alta esse ano foi em março, se não me engano, a gente ainda tem um grande espaço para esse efeito de fato chegar num ambiente bastante contracionista. Por isso que a gente entende que a atividade econômica nos Estados Unidos ela vai sim declinar, ela pode sim entrar num ambiente recessivo, não exatamente com a mesma magnitude que foi em 2008 ou foi em 2020, né? Acho que ninguém está esperando algo neste sentido. Mas uma retração da atividade, sim, ela pode acontecer e deve acontecer para você tentar fazer esse freio na inflação americana. O que basicamente acho que o mercado global está olhando é o índice de condições financeiras dos Estados Unidos, né, que, digamos assim, é uma proxy para você ver o quanto
as mais diversas variáveis da economia estão de fato deterioradas e isso inevitavelmente tem que bater na atividade econômica, né? Geralmente se constrói esse negócio com taxa de juros, como a gente já comentou, não só de curto prazo, mas de longo prazo também. Então o Treasury de 10 anos é importante. O DXY, o índice dólar, é claro que quanto mais forte ele está, isso significa, é um certo reflexo daquele juro bastante elevado. E outro componente também é o S&P, né, que também a gente pode depois comentar mais à frente, mas diferente do Brasil, onde apenas 4 ou 5% da população ainda tem CPFs cadastrados na Bolsa, lá é 50%, é 60%. Então o S&P ele faz parte da poupança do americano. Se o S&P tem um drawdown já teve 30% esse ano, mas se tiver mais 20%, mais 15%, mais 30%, é inevitável que isso não bata no poder de compra e das condições financeiras do americano. Então eu acho que o cenário americano ele sim ainda demanda cuidados, porque ele tende a entrar num ambiente mais recessivo. Agora, o que o mercado está olhando com muita atenção também é o tal dos juros implícitos na curva americana. O que o mercado está vendo para final de 2023? Até onde vai chegar esse ciclo de alta de juros? Para quem acompanha os nossos relatórios ali do time de macroestratégia do BTG Pactual, a gente já vem falando há um bom tempo, né, desde o início do ano, olha, o juro americano vai para 4 ou 4,5, enquanto o mercado estava precificando 2,5, 3. Aí o mercado começou a precificar 3,5, então a gente acha que agora 4,75. Aí o mercado foi para 4, ó, a gente acha que é 5. E agora essa coisa meio que já normalizou, ninguém está divergindo muito. Na semana passada, se não me engano, o Bullard, que é um dos diretores do Federal Reserve, um dos mais hawkish, né, um dos mais duros em termos de combate à política monetária, falou o seguinte, olha, eu construí uns cenários aqui baseado em regra de Taylor. Regra de Taylor é um negocinho, é uma equação ali que o economista gosta de usar para calcular juro de Banco Central. Ele falou o seguinte, olha, no meu cenário aqui, de fato é 5,5 é um cenário otimista, dá para ir até 7. Ele sempre, como ele é mais duro no combate, e ele, por ser mais duro nesse ambiente, ele está vencendo até agora a conversa, mas ele já está estressando essa conversa para até 7, uma possibilidade de 7. É o que, na média, os diretores do Fed pensam? Não. É o que o mercado está precificando? Não. O mercado está precificando 5. Agora, se a gente tiver essa escalada para 6 ou 7, aí sim eu acho que o Brasil, enfim, o mundo todo pode sentir bastante. Enquanto o consenso nosso e global continuar em 5% de Fed Fund Rate para o final do ano que vem, eu acho que já está tudo meio no preço. Legal que você comentou ali da crise de 2008. Lembrar que a crise de 2008 parecia tudo muito bonitinho até começar a colapsar toda a crise financeira lastreada ali no ramo hipotecário, né? E a gente não vê esse cenário hoje. A gente vê que não existe somente uma veia de mercado ou de macroeconomia que está delimitando uma possível crise. A gente vê várias ramificações de todos os setores prejudicando a economia, não só a nível Estados Unidos, mas a nível global. E isso é muito interessante para a gente pontuar, porque não existe só uma bolha imobiliária. Existe realmente uma crise sistêmica, no meu ponto de vista, norte-americana, que está forçando uma inflação para cima, decorrente muito da crise do coronavírus, a nossa crise sanitária global, mas também como é que os Estados Unidos está tentando correr atrás do prejuízo financeiro de uma maneira generalizada no país dele, né? Então, não é uma coisa só pontual, é realmente está bem dispersos os indicadores em todas as pontas econômicas. Não, perfeito. E é um movimento que acontece no mundo todo, né? Acho que, exato. Obviamente no emergente é assim, mas agora a Europa acordou e está aumentando os juros, né? O Banco Central inglês também está fazendo Sim. a mesma coisa. Então, acho que, né, para quem está escutando a gente, por que a Covid provocou a inflação? Basicamente porque houve uma disfuncionalidade das cadeias produtivas no mundo todo, né? Então, assim, o cara tinha uma empresa nos Estados Unidos, mas a fábrica ficava na China, chegava muito rápido para ele qualquer tipo de produto, agora não está chegando mais, ou está chegando, ou chega uns, mas não chegam outros, né? Semicondutor é uma coisa que está faltando bastante, está atrasando entrega de materiais, os fretes aumentaram para caramba, então essa disfuncionalidade das cadeias produtivas é que acabaram gerando a inflação. E quando você soma a um grande impulso fiscal e monetário, aí descasou oferta e demanda de vez, né? Sim. E aí isso acabou gerando uma montanha de... Esse gap gigantesco de oferta e demanda é preço na veia, e somado a uma crise no leste europeu por commodities, aí, enfim, acho que
tem todo um caos aí de inflação que a gente agora está tendo que lidar. A gente, na verdade, está acostumado. Quem está assustado é o pessoal lá fora. Eu até ia complementar isso, porque nós, brasileiros, nós estamos acostumados a lidar com a inflação, né? O pessoal lá de fora não está, e eles estão aprendendo e eles estão entendendo o quanto que realmente como é que funciona uma política monetária mais dura, né? O que eu acho que é legal contextualizar todo mundo aqui, até todo mundo que está ouvindo a gente, é o quanto a importância desse movimento do Fed, até mesmo para o próprio Brasil, né? Quando a gente fala que eles vão continuar aumentando os juros, ou eles precisam às vezes ser um pouco mais duros, e vai demorar ainda um pouco mais de tempo para eles poderem entender o quanto que essa política monetária que eles estão colocando em prática vai conseguir melhorar os indicadores para que eles consigam começar a pelo menos colocar o pé no freio nesse aumento de juros, é o quanto que baliza os juros no mundo, basicamente, né? Então, o quanto que a Europa, o quanto que a Ásia, e até mesmo quantos países da América Latina precisam dar de prêmio, né? Precisam de ter mais prêmio em relação aos juros americanos, porque, vamos lá, se o Brasil, por exemplo, mantivesse uns juros de, vamos supor, 10% ao ano, né? E eles fossem de 2% para 3% ao ano, depois os Estados Unidos fosse de 3% para 4%, depois de 4% para 5%, esse spread vai diminuindo. E é justamente aí onde o americano vai fazer a conta. Pô, o risco Brasil faz sentido estar lá ou vamos mandar o dinheiro de volta? E isso ocasiona, obviamente, do real para o dólar, um dólar mais forte, né? E, obviamente, também, se não conseguir movimentar a política monetária, vai ter que subir os juros aqui para aumentar o prêmio, para segurar o dólar e também para... Só que isso também ocasiona outras coisas, que é o quê? Por exemplo, a dívida vai ficar mais cara, as dívidas pós-fixadas das empresas vão ficar mais caras, né? Os balanços em tese vão piorar, isso faz com que a bolsa também caia. Então, é legal a gente fazer com que todo mundo esteja ouvindo a gente entender o quanto que isso, na verdade, no dia a dia, na prática, acaba... Chega na ponta. Chega na ponta, né? Sim. Qual que é a segunda questão? Vocês já estavam falando um pouquinho sobre ela, que é essa visão exatamente do fluxo do investidor estrangeiro, de sair da bolsa. O que pode fazer o investidor estrangeiro sair aqui dos investimentos do Brasil e como é que isso pode afetar? Que acho que é exatamente o caminho que vocês já estavam falando, né? Até eu acho que vale a pena então a gente pontuar o que você, como está ali nessa parte de análise de mercado, o dólar, né? Vamos falar um pouco do dólar. O que você vê realmente... Já de cara, assim, o mais fácil. Não, o dólar a gente sabe que é um desafio. Você sabe que uma vez eu li um estudo do Morgan Stanley, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo, onde ele é um estudo que durou 20 anos, né? E por 20 anos era uma análise de quantas vezes eles acertaram no dia seguinte se o dólar ia subir ou cair. Foi dia seguinte. No dia seguinte. E eles acertaram 56% das vezes. Pronto, então, bateu o quase mercado. um cara ou coroa, né? É quase um cara ou coroa, exatamente. Bateu o mercado já. Jim Simons. Então, eu sei que é difícil, mas a gente olhando assim de forma estrutural, né? Então, de forma mais, não tática, mas estratégica, o dólar em relação a outras moedas de emergentes, a Europa e depois falando do real, como é que você vê aí o dólar se comportando? Tá bom. Acho que começando pelo dólar em específico, né? Me parece que ele chegou num pico, né? Quando a gente fala dólar, é o DXY mesmo, né? Sim, aí de novo, acho que esse pico, na minha avaliação, está associado que a gente não vai partir para um Fed Fund Rate de 6 em final de 23. Se a gente ficar nesse ambiente de 5, 5,25, alguma coisa nesse sentido, me parece que o papel do juro em puxar o DXY já aconteceu. Porque o DXY é uma cesta de moedas contra o dólar. Então a gente tem que olhar a cesta de moedas, né? Me parece que... E aí os dois maiores, que tem grande peso ali, que é Reino Unido e a Europa, né, o Banco Central Europeu, o euro, eles estão num ambiente ainda de expansão fiscal, monetário, né, assim, aumento de juros, ainda bastante agressivo, sobretudo a zona do euro, né, que não fez uma série de movimentos por conta de temores ali com Itália, com a guerra, e que agora está avançando. Então, me parece que essa cesta da moeda vai começar a correr atrás do tempo perdido, e isso tende a diminuir um pouco esse ímpeto do DXY. Então, na minha avaliação, acho que já chegou num certo limite. Quando a gente olha a taxa de câmbio, portanto, então a relação com o real, aí está muito difícil, né? Porque o Brasil está nesse ambiente em que a gente não sabe quem é o ministro, qual que vai ser a política fiscal que vai ser utilizada. Enfim, eu estava conversando antes aqui, que a gente aqui pelo banco está falando com muita gente, né? Fazendo muito evento.
Enfim, até no próprio comitê de alocação mensal no qual participo lá no banco, a gente fala assim, olha, o cenário é um samba de uma nota só. Vamos comprar real? Então, o modelo diz que sim, mas eu não sei qual é o ministro, então não vamos comprar. Vamos comprar pré-fixado? Então, o modelo diz que sim, mas vamos esperar porque a gente não sabe qual é a política fiscal. Então, está tudo mais ou menos nessa história. O real, na minha avaliação, se a gente partir, então, para uma premissa de um pragmatismo fiscal que a gente vai ter no próximo ano, para mim, tem um ambiente para apreciação. Primeiro, se de fato o DXY já andou, então, agora o real ele pode caminhar para um ambiente de maior valorização. Aqui no Brasil, o juro tende a ficar bastante elevado por bastante tempo. Acho que, no mínimo, a gente vai manter a taxa Selic no atual patamar até o meio do ano que vem. Claro, se a gente partir para um não pragmatismo, aí a história é diferente. Aí o Roberto Campos vai abrir a porta, vai vir mais juros, aí a história vai mudar. Mas se não tiver essa mudança de política econômica, na minha cabeça, o Brasil está bem posicionado frente a outros pares emergentes para receber esses recursos. Uma maneira que eu gosto de ver taxa de câmbio do Brasil, real, eu gosto de comparar com duas cestas de moedas. Uma de exportadora de commodities, onde eu tenho Noruega, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Então, 4 países que têm uma pauta de exportação parecida com a do Brasil, por ser commodities, mas são muito mais desenvolvidos, têm um CDS muito mais baixo. Então, se o Brasil está negociando perto dessa turma, quer dizer que a gente está sendo bem visto lá fora. E uma outra que são com países latinos, Chile, Colômbia, México e Peru. Eu tiro a Argentina por motivos óbvios, né? Que a Argentina tem uma situação externa horrível, né? Não tem reserva internacional, então, na minha avaliação, não é muito comparável. Mas dado o estresse, por exemplo, que aconteceu com Chile e com Colômbia nesse ano, por eles mudarem institucionalmente o caminho da sua economia, da sua política, sem uma credibilidade muito assertiva, se a gente fosse comparar o real deveria estar 6,50. Assim, se o real fosse negociar como negocia a média dessa turma de América Latina, o real deveria estar 6,50. Então, há muito espaço para o real depreciar se a gente partir para um ambiente de bobagem. Agora, quando a gente compara com os exportadores de commodities, deveria estar 5. Então, assim, que me parece algo muito mais razoável. De novo, ano que vem a gente vai ter um ambiente já de... Beleza, Estados Unidos em recessão, mas vale lembrar que ciclo econômico ele está sempre na frente do ciclo financeiro. O ciclo financeiro vem sempre antes. Então, o mercado ano que vem ele não vai negociar a recessão daquele momento. Ele vai negociar o que está acontecendo, o que está sendo precificado no mercado naquele dia, 12 meses à frente, que não deve ser uma recessão nos Estados Unidos, porque deve ter o ambiente tudo bem. E agora, quando é que vão cair os juros? Em 2024. Então, o mercado vai negociar essa história. E se o Brasil tiver... nesse relativo ainda positivo, de novo, a gente está sendo comparado com Turquia, com Argentina, com Rússia, com Peru, Chile, Colômbia. Então, assim, a turma que a gente está competindo não está mostrando tanta competitividade assim. Somado a isso, se o Brasil conseguir uma boa imagem de política externa, coisa que no governo Bolsonaro, independente de entrar em esfera política de fato, mas ele não teve uma boa assertividade em se vender ou vender o Brasil positivamente lá fora, se a gente conseguir uma mudança em relação a isso, talvez o Brasil possa ter uma oportunidade para trazer maior fluxo estrangeiro. Mas, de novo, tudo isso naquela premissa de que o pragmatismo fiscal vai permanecer. Sem isso vai ser difícil. Não, faz todo sentido, e até para eu poder entender aqui, até com o Thomas, tendo essa oportunidade de a gente ter essa outra opinião, particularmente falando aí, eu mesmo, Vitor, falando, eu entendo que hoje você é um brasileiro e você mandar o dinheiro, você dolarizar o seu recurso hoje, vejo hoje de certa forma, mais downside do que upside. Ou seja, eu acho que tem muito mais a perder do que a ganhar. Porque se você vê a história do que aconteceu com muitos fundos de investimento que fizeram muito dinheiro nos últimos 15 anos, digamos assim, estava meio que dada a história. Compra a Bolsa Americana dolarizada. Ou compra Brasil dolarizado. Por quê? O dólar realmente estava muito fraco aqui e a apreciação do dólar poderia acontecer. E o Brasil, o formato do Brasil, até como o tipo de país como o Brasil, um dólar a R$2, R$2,50, R$3, era um outro contexto, né? E hoje, muito investidor, agora que esse novo cenário político, às vezes fala, eu gostaria de dolarizar meu dinheiro, gostaria de dolarizar uma boa parte do meu recurso. A provocação que eu passo para ele é exatamente,
Será que vale a pena você dolarizar? Porque não adianta você hoje comprar uma bolsa americana que caiu, que de repente você tem um olhar de longo prazo, sim, legal. Só que a bolsa americana vai subir, por exemplo, vamos supor, 20%. Mas se o dólar cair 10%, você não vai pegar os 20%. Na verdade, seu patrimônio cresceu 10%. Líquido ali, né? Líquido. Pega... Então, pô, o que você entende sobre esse cenário de alocação, né? Onde você realmente, pô, você iria com força em dolarizar esse patrimônio ou de repente um pezinho ali, outro pezinho ali para realmente fazer uma estratégia mais coerente? Acho que depende muito da estratégia do investidor, Vitor. Porque, por exemplo, se eu tenho um objetivo, e aqui já trazendo alguns tipos de verdade. Se o meu objetivo é, no momento de inconsistência política do Brasil, tô de saco cheio aqui do Brasil, quero sair do país, é o momento de você já construir seu patrimônio lá fora, pensando na sua evasão da sua divisa e ir para o país destino. Tirando essa realidade, não vejo a gente aumentando nosso portfólio hoje na questão de investimento no exterior. Porque a gente tem instabilidade política gigante aqui no Brasil, estabilidade econômica que nem a gente está conversando aqui. Ninguém sabe para onde a gente vai, a gente acha que aquela direção ela está mais iluminada. Mas no momento que o Lula, por exemplo, toma uma decisão de colocar um ministro que a gente não quer, ou que o Brasil não vê isso como uma maneira positiva, isso pode direcionar o nosso barco para outro caminho. E aí é onde a gente vai ter um dólar mais forte, né, frente à moeda brasileira, e pode ser um prejuízo para quem estiver aportando em dólar. E eu iria mais no caminho de o Brasil tem melhores chances de sair desse cenário, sair melhor do que os outros países. Acho que a gente tem uma grande evolução, a gente está no mundo onde você olha para o Brasil, tem oportunidade de investimento, de trazer novas moedas, é só uma questão da gente se organizar e fazer com que os estrangeiros vejam que essa potência brasileira de fato existe e vai perdurar, não importa o cenário político. Eu hoje ficaria um pouco mais restrito em dolarizar meu patrimônio, muito menos colocar euro na carteira. Acho que a gente vai ter um problema em breve na minha análise ali. A gente vai falar um pouquinho de Europa na sequência, mas eu ficaria um pouco mais no Brasil, no que é mais confortável para os números que eu conheço, porque senão a gente vai extrapolar variáveis que a gente não vai ter histórico para analisar. Que esse assunto é importante, né? Porque dado enfim, o resultado recente da eleição, aí muita gente está preocupada e pensando em fazer um movimento nessa direção. Vou tirar o dinheiro do Brasil e tudo mais. E é muito curioso que muita gente começa a perguntar, não, mas pode ter um risco de confisco, vão congelar a poupança do brasileiro. Isso já aconteceu com o Collor lá atrás. Assim, e vale explicar isso, porque assim, eu acho que é uma questão de educação econômica / financeira. Né? A situação do Brasil lá atrás era completamente diferente. Né? O que o governo Collor, né, a Zélia Cardoso de Mello, fez? Ela pensou a seguinte teoria. Bom, né, teoria quantitativa da moeda, né, coisa que o economista aprende. Né? Assim, um dos vetores que gera crescimento na inflação é a velocidade da moeda, quanto ela circula. Ela, claro, estou simplificando super aqui o que foi pensado e feito, mas ela pensou o seguinte, para simplificar. Bom, se eu tiro o dinheiro de circulação, eu reduzo a velocidade da moeda. Se eu reduzo a velocidade da moeda, eu reduzo a inflação. Então, muito simples. Muito simples, só que deu muito errado, né? Exato. E de novo, então, naquela época aconteceu esse confisco, para tentar conter uma inflação. Mas, Álvaro, a inflação hoje está muito alta. Bom, naquela época, no Brasil, era 80% ao mês. Exato. Né? A gente está aqui apavorado, falando de 6%, 5% ao ano. Então, são dois fatores diferentes. Aí, geralmente, tem um outro grupo muito preocupado que fala o seguinte, não, mas na Argentina estão travando remessas de câmbio e tudo mais. Tudo bem, só que na Argentina, de novo, uma situação externa completamente diferente da nossa. Eles têm uma dívida externa gigantesca, eles praticamente não têm reserva internacional. O Brasil hoje, ele tem da sua dívida total, 14 a 13% é dívida externa. E nossas reservas internacionais são de 350 bilhões de dólares. Ou seja, a nossa reserva internacional é maior que a nossa dívida externa. Portanto, o Brasil é credor externo líquido. Então, não há razoabilidade, pelo menos econômica, financeira, para que um novo governo queira travar remessas ou confiscar recursos. Então, acho que é só importante, porque isso que você trouxe é fundamental. Agora, poxa, eu quero dolarizar parte do meu portfólio. Sim, acho justo, porque é importante alguma parte você está em algum hedge, você já vive em real, o seu trabalho está em real, então uma parte do patrimônio está em dólar, faz sentido.
mas não faz sentido você tomar essa decisão por esse motivo, por essa questão. E sim sobre timing de mercado lá fora, como é que está o real em relação ao câmbio, quais são as diretrizes, tudo bem, aí isso faz sentido. Agora, por outros motivos que não esses, aí não são justificáveis, pelo menos na minha opinião. Legal. Voltando lá também para os Estados Unidos, vou pular algumas perguntas depois a gente volta. Falando das eleições lá de midterms que aconteceram, né? Teve uma bancada aí republicana que aumentou, mas acho que não aumentou tanto quanto se esperava. E queria entender a sua visão sobre as eleições que vão vir em 2024, entre o Biden e o Trump, que já falou que vai querer se eleger e entrar na corrida presidencial. Como é que você vê que essas eleições do midterms podem impactar de hoje até 2024 nas eleições? Tá bom. Assim, não sou tão especialista em política americana, mas o que eu acho que o resultado do midterm acho que impacta menos do que na capacidade do governo controlar a inflação / crescimento nos próximos 2 anos. Eu acho que esse vai ser o desafio do governo Biden e, portanto, dos democratas. Eu estava escutando hoje uma entrevista muito legal do Samuel Pessoa, que é um economista da FGV, um cara super respeitado. E ele estava falando, na verdade, sobre o Brasil, mas ele fez uma analogia com os Estados Unidos que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, olha, numa democracia, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, geralmente quando dá problema macroeconômico, a sociedade tem por costume culpar o executivo. Né? Então é assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos. Mas qual que é a diferença dos Estados Unidos com o Brasil? Lá, por ser bipartidarismo, por exemplo, deu bobagem no governo Biden, no macroeconômica. Isso desce para o senador democrata, isso desce para o congressista, para o deputado democrata, e isso acaba gerando um ambiente mais favorável para os republicanos chegarem mais fortes em 2024. Né? Como é que funciona no Brasil? Geralmente, o partido do presidente ele tem, historicamente, de 15% a 20% do Senado ou da Câmara dos Deputados. Portanto, ele tem outros 80% que pode se aproximar deste presidente ou não. E o Congresso brasileiro, ele geralmente se alia ao executivo para aprovar mais gastos, mas se esse aumento de gastos gerar alguma bobagem macroeconômica, não respinga em 80% dos partidos. Eles saem de lá, o problema é seu, agora isso aqui não foi você que aprovou, tudo mais, sendo que ele participou dessa história. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque, na minha cabeça, o Biden vai chegar, a relação é muito proporcional. Se a gente conseguir, se o americano conseguir controlar a inflação, portanto, então o Biden tem que não pode fazer pacotes fiscais muito irresponsáveis nesse momento. E o FED já está fazendo seu trabalho na parte monetária, isso sim acho que pode talvez travar ou dificultar o trabalho do Trump em 24, mais do que o resultado do midterm, na minha cabeça. Então. Algo a acrescentar? Não, faço das minhas palavras iguaizinhas. O que eu acho que eu gostaria de acrescentar, acho que dessas eleições de midterm, a gente vê que ela pode influenciar de certa forma aí algumas commodities, em específico o petróleo, né? O que está tendo hoje maior confusão, e eu acho que a nível global, é exatamente essa oferta de petróleo, onde a gente vê que, depois a gente vai até entrar um pouco mais a fundo, até quando a gente for falar de Petrobras, que eu acho que é legal, mas o quanto que a OPEP, né, que basicamente o mundo depende da OPEP, gosta de um petróleo a 80 mil dólares o barril, aproximadamente. E o quanto que a gente está vendo hoje, que na verdade hoje a gente vê um Congresso em si mais republicanos do que democratas. E quanto mais republicanos tiver, menos oferta vai ter, mais o preço vai estar esticado. E o que os democratas querem, no caso, é poder fazer com que fique mais competitivo, que eles liberem mais reservas que os Estados Unidos têm de petróleo. O que está acontecendo é que parece que os democratas estão ganhando mais espaço nas eleições e talvez seja algo que tenha ainda mais republicanos que democratas, só que, mesmo assim, menos do que imaginavam. E isso afeta diretamente o preço de petróleo, né? E afetando diretamente o preço do petróleo, pode ser que, quanto mais democratas estiverem lá,
isso porque o Biden quer sim usar mais as reservas de petróleo, vai fazer com que provavelmente o preço do petróleo tenda a cair, né? Então, basicamente, eu acho que é legal só pontuar essa analogia aí, porque existe essa referência porque a gente tem uma petroleira gigantesca aqui, que é a Petrobras, né? Não, bacana. Voltando agora lá para o cenário europeu, até quando vocês acham, né? Você acha que a Europa vai conseguir aguentar a crise energética que está tendo lá frente a todo o cenário que Rússia e Ucrânia está acontecendo lá, a guerra, achava que ia ser cerca de um mês ou pouca coisa, nem muito mais, já se estendeu aqui por meses e está impactando diretamente a economia lá. Como é que você acha que a Europa vai aguentar e o que pode fazer com que termine, né? Acho que a Ucrânia já está tentando conversar com o Putin, mas o Putin ainda não tá dando o braço a torcer, né? Até complementando o que a Débora comentou, Álvaro, no último, o brasileiro estava meio chateado com a inflação aqui no Brasil. Teve essa deflação, que é uma deflação em tese meio mentirosa, né? Por questão de ICMS, etc. Mas eu vi que mês passado a inflação na Itália foi de 4%, coisa que nem o brasileiro vê isso direito, e um país europeu dando uma inflação de 4%. É muita coisa. Então, até para deixar realmente mais palpável aqui, tangível para os ouvintes aqui, realmente é bem dura o que está acontecendo ali. Como é que você vê esse cenário na Europa ali, com a guerra e com realmente os países europeus, com o que aconteceu na Inglaterra também? Então, assim, a gente... É difícil ter uma assertividade em relação a prazos e tudo mais. E o efeito, ele é conhecido, assim. Então... Eu acho que o Banco Central Europeu ele demorou para subir juros até nessa expectativa que você mesmo comentou. Poxa, a gente achava que ia ser 2 meses. Acho que o Banco Central Europeu não tinha uma análise muito diferente disso. Então, por isso que ele acabou retardando esse movimento. Mas chegou um certo ponto onde não tinha muito o que fazer, porque a inflação ela continuava e continua bastante elevada. A guerra ela continua estendendo os preços de energia para cima, não só de energia, mas também de grãos e alimentos. Então pega boa parte dos CPIs lá da Europa. E você tinha os Estados Unidos aumentando taxa de juros e o seu euro enfraquecendo no relativo. Então, assim, é um cenário horroroso, né? Fora o fato que quando o Banco Central Europeu começou a aumentar juros, ele teve que fazer o TPI, que é aquele programa de transmissão de política monetária, de suavização da transmissão da política monetária, porque diferente de outros bancos centrais europeus, lá eles lidam com uma situação heterogênea de política fiscal. A situação fiscal da Alemanha é uma, da Itália é outra. A da Itália é a pior dos grandes países do bloco europeu. Como você bem comentou ali, a inflação está cavalar por lá. E é o país que tende a ter a inflação maior justamente porque é o país que tem a maior dívida, a dívida PIB desses países, e da dívida que tem boa parte atrelada a títulos do Banco Central Europeu. Então, é até por esse motivo que o Banco Central tentou tardar o movimento de juros, porque ele sabe quanto, se ele resolvesse partir estritamente para uma análise de inflação, ele aumentaria muito rápido, mas ele quebraria a Itália muito rápido também. Então, nesse contexto todo, hoje a gente não consegue ter um prognóstico de, olha, vai durar mais 2, mais 3 meses. Quem está no YouTube aqui nos assistindo e for no canal do banco, do BTG Pactual, e procurar uma entrevista que a gente fez em março desse ano com o Anatoly Kaletsky, ele é economista-chefe da Gavekal Research, que é uma casa super famosa no mundo todo. E ele, como economista da Gavekal e russo, né, então com muita propriedade para falar, em março ele falava o seguinte: olha, na minha avaliação essa guerra vai durar de 3 a 6 meses. E quando ele falou até 6 meses, a gente ficou muito assustado, porque a gente achava que ia ser mais rápido. Então já se passaram aí 7, 8 meses, né, dessa história. Então para a gente o ambiente ele é bastante incerto. A gente só entende que, como você comentou antes também, ficar fora de ativos, qualquer tipo de ativo europeu, porque eu acho que o ambiente lá ainda é muito arriscado para tomar risco. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu gostava muito de Jeep, meu pai teve Jeep, a gente teve Jeep por muitos anos, a gente tinha um problema crônico, vazamento de óleo. E aí o mecânico ele sempre fala, beleza, Thomas, você tem 2 saídas. Ou você convive com vazamento de óleo, ou você leva o Jeep no mecânico. Como é que a gente pode conviver com uma crise europeia nesse sentido,
falando de portfólio? Porque eu entendo que nesse momento, investir dentro de um movimento europeu, ele é muito arriscado, porque existem tantas variáveis que eu desconheço que eu prefiro tirar, né? Ficar fora. Ficar totalmente fora. Mas se, por exemplo, a gente tem algum investidor aqui que já está posicionado na Europa, como é que ele pode fazer a manutenção do portfólio dele com essa exposição de uma maneira saudável para ele? De novo, acho que vai ser monitorando volatilidade, né? Vai depender muito do ativo, do quanto ele está exposto em Europa. Em tese, eu acho que assim, ele não tem que manter um ativo europeu por, sei lá, por algum outro motivo, qual não financeiro. Uhum. Então, se ele entende que a volatilidade, por mais que ele tenha depreciado boa parte do ativo, mas a volatilidade permanece muito elevada, eu acho que seria o ideal ele trazer esse recurso. Diminuindo a exposição dele, talvez migrando o setor, se ele deseja ter euro na carteira, migrando para um setor talvez mais estável, saindo um pouco de energias elétricas, que no Brasil aqui é ultra conservador, né, em termos de acionário. Então, quando vem para o Brasil tem uma série de outros ativos, né? Tanto renda variável quanto renda fixa. Pô, hoje se você hoje vai investir com o que aconteceu, que a gente já vai entrar daqui a pouco com o cenário Brasil, né? Mas, pô, você tá investindo na Europa e você tem um prêmio aqui pagando, por exemplo, um pré-fixado de 16,5% ao ano, ou você tem aí títulos agora pagando 120, 130 do CDI para 3 anos, emissões bancárias mesmo, assim, não faz muito sentido. Você tem muito prêmio no Brasil, você tem muito, como o Thomas falou no começo, você tem muita oportunidade de alocação no próprio Brasil do que você precisar, você mesmo que mora aqui, que não tem tanto dado de lá, né, ficar ali sofrendo por com o que está acontecendo na Europa. Então, pô, também a nossa visão aqui, a gente concorda estritamente que o Brasil tem muito prêmio aí para... Muito mais atrativo. Muito mais atrativo do que ficar passando sufoco na própria Europa, né? Sim. Terminando aqui as perguntas do cenário mais macro, né, mais global, tendo em vista que o Covid está voltando um pouco mais forte, e teve todo o problema lá da China, fechadas, cadeias globais, e parece que eles estão aí de novo mais forte para conter o Covid. Você acha que pode ter algum repercutir da mesma forma que repercutiu antes, ou não vai ser tão forte agora se fecharem talvez uma parte ou outra da cadeia global lá? Então, a China é uma situação para a gente que está acho que num ciclo diferente de Estados Unidos e Europa, né? Eles tiveram uma restrição de política de Covid-0 muito grande esse ano, não coincidentemente vão crescer em torno de 3%, um pouquinho mais, muito parecido com o que o Brasil vai crescer esse ano, somado a uma dificuldade com o setor imobiliário e de construção civil na China, que deixou as empresas num ambiente muito difícil de tomar mais recursos, em crescer. Pelo contrário, algumas empresas deram calote, houve uma crise de pagamento de hipoteca pela pessoa física, né, chinesa. Isso gerou um ambiente bastante turbulento na China. A partir de agora, me parece que o movimento ele é diferente. Parece que há um movimento por relaxamento de política de Covid-0, dado que, enfim, acho que se a gente replicar o que aconteceu com o Brasil, com os Estados Unidos, com a Europa, serviços vão voltar a uma normalidade. Isso tende a puxar economias desenvolvidas / em desenvolvimento, né, como é o caso do Brasil, e com a China não é diferente. Então, o crescimento da China de 20 anos atrás é bem diferente de hoje. Hoje, nesses 20 anos, a China teve uma ascensão de 300 milhões de pessoas à classe média, que consomem muito mais serviços. Então, acho que essa reabertura da China, que deve acontecer nos próximos trimestres, para mim vai trazer um crescimento mais robusto em termos de expectativa para 2023. Aí, claro, a gente vai precisar entender como o Banco Central chinês, mais, enfim, o Politburo ali, que é o Comitê de Política Econômica da China, vai lidar com essa questão de nível de alavancagem das empresas de construção civil. Se eles conseguirem, de alguma forma, suavizar esses efeitos, eu acho que a gente pode ter um ambiente também positivo para minério de ferro no ano que vem. A gente até já está vendo, nas últimas semanas, até uma volta ali do preço do minério em função desse melhor dinamismo da economia chinesa. O que também é bom para o Brasil. Não é bom só para a Vale, não. Acho que é bom para o Brasil em geral, porque
Porque geralmente quando o gringo quer comprar China sem comprar a China, ele compra o Brasil de forma indireta. Então acho que é mais um vetor que a gente tem que ficar atento na nossa avaliação. Está num movimento diferente de Estados Unidos e de Europa no ano que vem. E é muito importante para todo mundo aí que o Álvaro falou para a gente do que está acontecendo com a China e qual que é o novo momento da China, né? 25% do PIB da China é construção civil. A gente sabe que essa política de Covid-0 que a China vinha adotando é algo que até o próprio Xi Jinping ele já deixou claro que para ele é assim que funciona, mas agora ele tá vendo muita reclamação que é muito ruim para ele, né? Ele é uma pessoa que ele acabou de agora ser reeleito, né? Basicamente a reeleição deles. E agora ele tem mais alguns bons anos aí pela frente para governar. E uma questão que eu gostaria, que eu acho que é como oportunidade para quem é investidor, né? A China ela é uma oportunidade para todo mundo. Eu vi até o próprio Esteves ele falando há um mês atrás, a gente estava lá numa reunião, e ele comentou uma questão que é muito importante. A China é um país ótimo, mas nesse exato momento eu não colocaria meu pé. Se você já tem um pé lá, mantenha um pé. Se você não tem pé, não colocaria. Porque a gente vai ver uma nova China, que nem você falou, uma China que vai consumir muito mais serviço. Não vai ser aquela China que vai mais ficar naqueles bens de alimentação, por exemplo, só. E Exato. vai ter mais um requinte mais na economia. E uma questão que eu gostaria de ponderar, para nós que somos alocadores, né? Para nós que queremos melhorar as rentabilidades, querer procurar mais oportunidade, o quanto que o quanto que o setor de proteína para a gente é importante essa volta da China. O minério, você mesmo já comentou que essa volta da política zero de Covid vai fazer com que o minério de ferro ele volte a ser mais aclamado ali pela China, né? Isso vai fazer com grandes mineradoras como a CSN, Mineração, a Vale, Uzi Minas, Gerdau, entre outras. E além disso também o quanto que, na verdade, o quanto estruturalmente outras oportunidades tem, como até, por exemplo, um urânio, né? Por que eu tô falando de urânio, né? Porque tem aquela questão da China querer ser gigante e ela não depender de outros países de maneira energética, né? Então ela vai provavelmente querer reativar ou construir novas usinas nucleares e vai demandar urânio, né? Então não só o urânio, mas o quanto que todo esse contexto vai fazer com que seja uma oportunidade à China, talvez não hoje, mas daqui a pouco, assim que o Xi Jinping ele passar exatamente o que vai acontecer com a China. Bom, acho que tem duas maneiras de encarar essa história. Acho que em relação à China propriamente dita, como você trouxe, assim, é uma oportunidade de médio e longo prazo, não há dúvida pela sua capacidade de coordenação econômica, sem aliado ao mercado, a uma economia de mercado, coisas que eles souberam, ao seu modelo, fazer muito bem. E uma série de outros serviços tendem a crescer lá na China. Bom, a gente está vendo o quanto aplicativos, outras indústrias de tecnologia de ponta cresceram. Isso eu acho que não tende a mudar. Então, acho que China vai crescer a tal ponto a polarizar de fato esse ambiente com os Estados Unidos nos próximos anos, pensando em médio prazo, né? Eu só acho que uma coisa que é válido ressaltar desse ambiente global, antes de vir para o Brasil, é que esse ambiente de China crescendo mais, talvez, do que os Estados Unidos nos próximos anos e aumentando essa polarização, eu entendo que esse ambiente de desglobalização ele tende a acentuar. E isso pode ser benéfico para o Brasil, na minha avaliação. Eu acho que num ambiente onde Estados Unidos e Europa vão precisar reencurtar a sua cadeia produtiva e agora tem uma variável geopolítica na conta, que não apenas o custo de produção é o determinante para você alocar sua fábrica, o Brasil acho que ele pode ser uma atratividade de médio prazo para esses países, né? Se a gente pensar qual país emergente tem uma democracia estabelecida, tem uma inflação controlada e tem escala de produção para trazer cadeias mais longas produtivas e com potencial gigante em energia limpa, eu acho que é um pitch de venda para o Brasil muito interessante lá fora, né? Você não, enfim, de novo, né? Aquela história da cesta de emergentes, né? O americano, o europeu, ele não vai tirar uma fábrica da China para botar no Peru, na Colômbia, no Equador, na Rússia, na Turquia, na África do Sul, não vai. Ele vai trazer no Brasil, que é muito mais perto. E dois, né? Tem escala, então tem uma população gigantesca, tem um mercado de capitais muito mais
aprimorado e desenvolvido que esses pares emergentes, e tem o Nordeste que tem um potencial de investimento em energia solar e energia eólica gigantesco. Então, na minha avaliação, esse crescimento da China mais heterogêneo ou diferente do que foi há 20 anos atrás, ele está dado na minha avaliação, só que isso acho que não é exatamente, na minha cabeça, não é uma questão de investir ou não em China. Acho que você comentou, se já tem um dinheiro lá, deixa lá. Para botar mais, a gente tem que esperar mais outra informação de política de Covid-0, de situação saudável das empresas do setor imobiliário e dos bancos chineses. Acho que tendo essas informações mais claras num curto prazo, aí sim acho que você pode investir, mas vale lembrar que acho que esse ambiente de maior polarização pode ser benéfico para o Brasil também. Acho que só colocaria mais um ponto nessa questão de trazer toda a cadeia produtiva aqui para o Brasil. A gente conseguiria fazer isso com uma facilidade muito grande se a gente tivesse uma política fiscal clara para que investidores estrangeiros tivessem facilidade em abrir novas empresas aqui e conseguirem evoluir essa parte. Eu ainda vejo muita dificuldade dos investidores estrangeiros de começarem a alocar recursos aqui para ter cadeias produtivas robustas. Eu vejo isso, por exemplo, na automobilística, que é um inferno. Tem motor que é construído aqui em São Bernardo, São Caetano, aí é transportado via marítima lá para o Nordeste para fazer a montagem, para depois voltar aqui para São Paulo para fazer a cadeia logística. Tudo isso por conta de leis tributárias. Gera uma ineficiência tributária totalmente. gigantesca. Então, assim, acho que um dos grandes fatores que eu acho que até o Lula pode trazer para melhorar a sua interface política macroeconômica, globalmente falando, é trazer talvez uma nova política fiscal para que a gente consiga, de fato, trazer esses investidores estrangeiros com uma facilidade burocrática muito menor do que hoje a gente enfrenta. Se a gente quer empreender aqui no Brasil, é uma dor de cabeça de lascar. Pô, o que vai fazer as pessoas colocarem dinheiro aqui para ter essa facilidade, já que China já não está sendo mais tão barata. A gente está vendo o risco, né, o custo-risco acontecendo nos últimos 2 anos. Então, acho que eu colocaria esse ponto. Se a gente tivesse essa facilidade, com certeza, aí sim eu acho que o Brasil... Seria mais fácil. Com certeza. Ponto super válido e assim, eu acho que essa conversa aqui, pessoal, ela está sendo bem rica. Para todo mundo aqui tá bem contextualizado, em que teve uma entrevista que o Paulo Guedes ele fez alguns meses atrás, acho que uns 2 meses atrás, ele falou uma questão que é super importante. O Brasil ele não participou da melhor forma possível na globalização, né? Ele não entrou nas cadeias produtivas como poderia ter entrado na última década, nas últimas 2 décadas, né? Onde a China entrou com muita força, onde os países europeus entraram com muita força junto com os Estados Unidos e fez com que essa cadeia rodasse muito bem entre Coreia eles. do Sul, né? A própria Coreia do Sul, né? E outros países asiáticos, né? Taiwan e etc. E o que é legal a gente poder ponderar nesse momento é o quanto que essa desglobalização é uma oportunidade para o Brasil, que nem o Álvaro falou, e o quanto que é importante que, gente, agora que nós já colocamos aí um novo presidente aí eleito, né, no caso, o quanto que ele realmente tem essa oportunidade de fazer com que o Brasil ele gere muito emprego, ele gere riqueza por meio de tantas oportunidades que a gente tem, seja de energia, né, limpa, que agora tem o novo hidrogênio verde aí que a gente está vendo aí que vai ser, todo mundo está atrás disso, e já tem empresas no Brasil que até tem capital aberto em bolsa que já buscam por isso. A própria S Brasil, se não falei a memória, está com bastante oportunidade nesse sentido. Mas, de fato, o que a gente está querendo colocar aqui na mesa para todos vocês é que, por enquanto, o Brasil é um país que está com muito prêmio e também com muita oportunidade de crescimento. Perfeito. Então, quando a gente fala aí, muito investidor está falando, pô, vale a pena sair de bolsa ou não? É exatamente aquela questão, quais são os próximos passos que o Brasil vai ter. Então, acho que esse é o momento que a Débora pode já dar nosso gancho aí para o Brasil. Próxima pergunta, né? Que é exatamente agora entrar no cenário brasileiro, que é nada mais nada menos de como ver o andamento da PEC da transição. A gente não vê muito bem, né? Acho que esse ambiente de gastos que foi proposto no início, claro que no Congresso agora vai ter um grande debate em relação a isso, mas o que foi proposto ele é ruim, basicamente, né? Porque você tira de 175 a 200 bilhões do teto, você tira 100 bilhões do teto para jogar isso fora do teto e ainda adicionar mais uns 75 a 100 bilhões de reais. Então, o que preocupa o mercado é o seguinte,
tudo bem, você quer tirar o Auxílio Brasil do teto, tá bom, mas assim, você vai corrigir como ele ao longo do tempo? Você vai limitar ele como ao longo do tempo? Por quanto tempo você vai limitar ele fora do teto? Então, me parece que foi uma proposta muito mal feita. E adicionalmente, abre um espaço de 105 bilhões dentro do teto que não se sabe exatamente para o que vai ser feito. Vai ser investimento público? Tudo bem, mas como que vai ser isso? Vai ser reajuste de salário mínimo? Vai ser como vai ser feito no qualitativo? Isso me pareceu bastante frágil na proposta que foi apresentada. Aí o mercado financeiro, obviamente, estressou quando viu a conta, assim. Porque tem um debate, assim, que tá... Eu acho que aí a gente está na imprensa aqui, olhando, e no mercado, e fica essa história. Pô, mas quanto fica no teto, quanto vai para fora do teto? No fim das contas, tudo bate no primário. Independente se a despesa está dentro do teto ou fora do teto, isso aumenta déficit primário, isso aumenta a dívida pública, ponto. Né? Então, assim, é que nem você chegar na sua casa e falar assim, não, eu não considero a conta de luz e de internet como despesa, porque isso aqui está fora do meu teto de gastos. Cara, mas no fim das contas você tem que pagar igual, isso, entendeu? Isso vai bater na sua conta. Então, o que o mercado, acho que hoje está tentando entender é talvez menos aonde está o pragmatismo do presidente eleito e mais aonde está o pragmatismo do Congresso eleito, né? Porque o Congresso teve ali uma composição grande de centro-direita. Não exatamente isso garante um ambiente fiscalista. Acho que também é outro ponto importante a colocar. No entanto, me parece não fazer sentido partidos que não apoiaram o presidente eleito querer entregar de bandeja um grande gasto por 4 anos indefinidamente. Então, eu acho que é nisso que vai morar a negociação a partir de agora. Só que, independente dessa negociação, a sinalização é ruim, né? A sinalização não parece ser de uma coalizão ampla de visões, de economistas, como parece ter sido colocado durante a campanha. E aí agora estão prevalecendo essas ideias mais heterodoxas. Eu acho que se for por esse caminho, não vai ser positivo para o Brasil. E aí sempre fica aquela história, mas aí o mercado vai ser... Não é o mercado não é pior para o mercado, é para a população. Porque a gente sabe que política econômica ruim resulta em inflação maior, que é e quem mais sofre com inflação é a população de baixa renda, por ela ter pouco acesso à bancarização e a mecanismos de proteção à inflação. Então, a gente achava que esses partidos tinham entendido que políticas fiscais irresponsáveis, elas prejudicam justamente quem eles dizem querer ajudar, né? Então isso assusta. E, consequentemente, isso vai bater em juros maiores, que, consequentemente, vai encarecer o crédito e, consequentemente, pode aumentar a taxa de desemprego, né? O problema disso é que é a longo prazo, né? Acho que o brasileiro, daqui 2 anos, não deve sentir isso na sua própria conta. Eu acho que ele vai ter uma facilidade ali de ver crédito um pouco mais simples, né? Todos os auxílios vão ser fora do auxílio fiscal, do teto fiscal, então isso vai trazer mais liberdade financeira para ser negociadas outras coisas dentro do Congresso. A curto prazo, não vejo o brasileiro ser impactado negativamente por isso, mas uma hora a conta vai chegar. E o problema é quando a conta chegar para a gente pagar, porque aí sim a gente vai ter que pagar mais imposto, não vai ter negociação, e aí a coisa começa a ficar fora de medida. Eu discordo um pouco. Eu acho que dá para sentir já no curto prazo. Eu acho que esse sentir no curto prazo é o seguinte. Bom, digamos que a PEC da transição de fato seja aprovada da maneira como está ou de uma forma muito próxima como ela está sendo apresentada. O Banco Central vai reagir e vai subir os juros. E ele não vai voltar a subir os juros para subir 0,5%. Ele vai subir para 15, 16, 17, não sei. E isso, né? Acho que ficou bastante evidente na fala do Alberto Campos que se for só o Banco Central responsável por controlar a inflação, ele vai ter que aumentar juros de novo. E ele não vai aumentar essa bomba fiscal de juros com mais 0,5%, com mais 1%. É com muito mais juros. Então, primeiro, eu acho que sim, bate no curto prazo. 2, essa história de que, mas o governo, geralmente centro-esquerda ou de esquerda, como queira chamar,
faz mais política, um maior gasto com políticas sociais, isso impacta no consumo de baixa renda, e aí isso melhora o ambiente econômico ou de atividade econômica, essa galera vai consumir mais. Mas é diferente o ambiente desse ano com o ambiente de 20 anos atrás. Com certeza. O ambiente de 20 anos atrás era um ambiente que tinha uma China crescendo 10% ao ano, com uma composição aí muito mais voltada à indústria e à demanda por commodity. E aí você poderia fazer o quanto você quisesse de gasto, que você gerava superávit. Agora você não vai gerar superávit. Portanto, a inflação ela tende sim a ficar bastante elevada. E essa inflação elevada vai bater na baixa renda. Então, eu acho que os efeitos negativos para o Brasil, para a população até de mais baixa renda, podem já ser sentidos no curto prazo. E eu acho que é muito importante para todo mundo que está ouvindo a gente entender a história do Brasil, né? A história do Brasil, principalmente no sentido como é que foi de 2002 a 2008, onde na verdade a gente tinha uma relação de dívida PIB que girava em torno de 30%, 40%, me corrija se estiver errado, mas era basicamente líquido, isso. Era basicamente isso, então é o que você mesmo falou, aquela época você poderia realmente gastar mais, o controle de gasto, essa relação ela era muito positiva para você poder gastar mais. E hoje, e isso na nossa história, a gente viu que o Lula 1 foi muito positivo porque ele estava nesse boom de commodity, né? Então ele surfou toda essa onda, por isso que ele pôde ter uma política social bem forte. Depois a gente teve um Lula 2, né? Que já foi desacelerando toda a cadeia como um todo, e depois entrou a Dilma, onde a gente viu todo o desastre que aconteceu, porque o mundo, de certa forma, deu uma desacelerada em termos de commodity, né? Porque o Brasil é um exportador, os Estados Unidos estava crescendo como um todo por ter um outro tipo de economia ali girando. E hoje a gente está vivendo um mundo onde todo mundo aqui chegou à conclusão que é um mundo que está desglobalizando, que é um mundo onde a gente não vai ter esse boom de commodity, né? Essa oferta de commodity que aconteceu nos últimos 3 anos. A gente vê que ela não vai ser tão grande como foi. Então a gente não pode ter esse descontrole de gasto. E aí que vem até... o Lula ele participou da COP27 lá no Egito, onde ele teve essa sua primeira participação aí antes de assumir a presidência de fato, onde ele realmente fez um discurso que parecia que ele estava querendo ser eleito, né? Um discurso político, onde ele disse que ele questionou as pessoas, né? Para que existe o teto de gastos, né? Teto de gastos é para tirar dinheiro da saúde, da educação, entre outras coisas. E aí depois resultou em uma carta, né? Que foi escrita pelo Armínio Fraga, pelo Bachar, pelo Malan, onde são 3 grandes economistas que são muito respeitados pelo mercado e que tinham seu voto direcionado para o Lula, né? Tem seu voto direcionado para o Lula, e realmente é uma carta onde eles por terem todo esse respeito no mercado, direcionaram para o Lula no sentido de que não, Lula, não tem esse tipo de discurso, porque o teto de gasto, sim, ele é super importante. O teto de gasto, na realidade, é para balizar o total de receitas que tem o país, para você poder direcionar da forma saudável para a saúde, para a educação e para outras políticas sociais que você deve ter. Essa irresponsabilidade fiscal é algo que realmente a gente não quer pagar, né? E aí você também bem comentou, Álvaro, que é bem importante, a questão do Congresso, né? Hoje a gente sabe que a gente está próximo de uma possível reeleição do nosso presidente do Congresso, e é o... Gente... É o Arthur Lira, é o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco no Senado. O Rodrigo Pacheco. O Arthur Lira, a gente sabe que ele é daquele centrão mais para a direita, mas só que é aquele centrão que a gente sabe que ele precisa ser reeleito. O mercado, em tese, gosta dele, né, do Arthur Lira, mas que para ele ser reeleito com a nova base como um todo, ele talvez vai precisar barganhar algumas coisas junto com o novo governo. O que, pelo menos na minha opinião, que acontece com essa proposta que teve de PEC de transição, é que essa PEC de transição ela foi muito mais algo politizada para mostrar para todo mundo que, olha, realmente a gente queria ajudar vocês todos, mas que realmente o Arthur Lira vai estar ali para tentar dar uma segurada, mas talvez ele vai realmente deixar acontecer uma parte dessa PEC de transição, porque para ele poder almejar, né, voltar à presidência, creio eu que ele vai precisar ter um diálogo muito forte com esse novo executivo que está aí por vir, né? Então, não sei se você concorda, mas basicamente é exatamente isso. E também outro medo que o mercado tem é se essa PEC vai ser uma PEC de 1 ano,
ou se os 4 anos de governo vai ser de PECs, né? Eu acho que esse é um dos grandes medos do mercado, é se essa PEC ela vai voltar no segundo ano, né? Porque um ano de PEC, passou um ano péssimo, mas tá bom, pelo menos tá dito, a gente já sabe. Agora, se tiver no segundo ano, terceiro, no quarto ano PEC, aí acho que vira bagunça, né? Não, acho que esse último ponto acho que é o mais importante, né? Porque a PEC, ela é de uma certa forma como se fosse uma morfina. Assim, no último caso, você usa. E o Brasil ele está usando isso toda semana. Então, você, primeiro, vicia, né, num instrumento que deveria ser esporádico. E no caso da Constituição, e por usar demais, você acaba fragilizando a Constituição e criando um ambiente de insegurança jurídica, né, dado que você toda hora está alterando a Constituição e só faça investidor estrangeiro. Então, eu acho que é um modelo ruim. Assim, se a atual PEC de transição vai durar 1, 2, 3, 4 anos, a gente não sabe. O que a gente tem tentado analisar é qual a lógica, de novo, de um grande bloco de centro-direita que se elegeu querer entregar um grande gasto por muito tempo ou por tempo indefinido sem nenhum motivo, né? sem nenhuma razoabilidade. Então, eu acho que é através disso que a gente consegue entender que a proposta, na nossa avaliação no Congresso, ela tende a desidratar. Eu acho que agora é isso que o mercado está se perguntando. Se ela vai desidratar para quê? Para 150? Talvez não seja tão bom. Vai desidratar para 75, 80. Então, acho que já é algo mais negociável. O que na minha avaliação não faz sentido é você tirar todo o Auxílio Brasil do teto. Acho que o que foi mandado para o orçamento, que é o 405 para 21,6 milhões de famílias, tem um impacto de 105 bilhões nas contas públicas, acho que isso poderia já ficar dentro do teto, porque assim já foi mandado para o orçamento do ano que vem, que é dar mais 200 por um período de 2, 3 anos, porque você entende que a economia global vai desacelerar, vai ter uma recessão, o juro vai estar muito elevado, as pessoas não se recuperaram plenamente ainda da pandemia, então tudo bem, acho que, mas então é uma parte, a exceção, esse adicional, os 600 você joga para fora do teto e por um prazo definido, que não seja um prazo de 4 ou 5 anos e com regra clara, olha, vai ser por 2 anos e você não vai poder no segundo ano mudar para 800, você tem que fazer algum tipo de determinação. Eu acho que o mercado ele ainda está partindo do pressuposto que assim será a evolução do debate. Portanto, acho que não, por mais que o mercado ele tenha estressado, eu acho que faz bem em estressar, porque o mercado basicamente reage a sinalizações. Se a sinalização é negativa, ele vai reagir mal. Se a sinalização é positiva, ele vai reagir bem. Se a sinalização foi negativa, ele estressou. Agora, a gente tem que tentar ver esse meio do caminho, da sinalização até a conclusão da proposta. Que na nossa avaliação, dado a atual composição, a gente entende que há um caminho grande para desidratar. Agora, como ela vai ser desidratada, a que ponto, a gente está procurando as informações dia a dia também. Já emendando um pouco do que estava se discutindo, vi uma notícia recentemente que tem se aumentado muito a inadimplência de pessoas frente às varejistas e aos bancos. Tendo em vista que pode se manter por mais tempo elevada a taxa Selic e também que pode ser que as pessoas de mais baixa renda recebam talvez um Auxílio Brasil, como isso como um todo, em conjunto, pode acabar impactando o cenário global? Tipo, eles vão estar recebendo uma renda extra, vão conseguir talvez cerrar todas as dívidas que eles têm, ou vão começar a gastar mais, consumir mais? Como que pode ser esse cenário como um todo? Entendi. Então, eu acho que volta àquele ponto que eu falei anteriormente. Assim, acho que se você faz uma série de benesses sociais, mas sem uma boa sinalização na política econômica, você vai estressar a expectativa de inflação e consequentemente, a inflação atual. Aquela coisa em economia, né? Que é expectativas racionais. Né? Uma aula de macroeconomia. A primeira tese de macroeconomia era o seguinte, sobre inflação. A inflação de hoje, a inflação de ontem, mais um erro que você tem no meio do caminho, que qual você não consegue estimar.
que se chama expectativa adaptativa, você vai adaptando do passado ao futuro. As expectativas racionais, você não leva em consideração exatamente a último dado de inflação. Você olha a expectativa de inflação para compor a sua inflação atual. Por isso que se olha tanto a inflação, a expectativa de inflação é o que mais interessa, talvez, ao mercado. De novo, como a expectativa de inflação está muito atrelada a uma responsabilidade das contas públicas, se a gente partir para um caminho de irresponsabilidade, essas expectativas se elevam e contaminam o nível de preços hoje, porque todos aqui são empresários do ramo varejista. Se eu sei que a expectativa de inflação vai sair de 5 para 10, eu vou reajustar meu preço agora, não vou esperar 12 meses para reajustar. É basicamente essa história. E aí, será que o auxílio todo que foi dado vai fazer tanto efeito assim no poder aquisitivo? Com certeza não. Isso vai ser tão significativo para o endividamento? Também não. E aí a segunda derivada dessa história são os juros que você trouxe muito bem. Se a gente partir para esse caminho ruim, os juros não só não caem ano que vem, como sobem. E aí, consequentemente, você tem um ambiente ruim para a inadimplência. A gente viu a gente acompanha também esse dado aqui para os comitês, e a inadimplência de pessoa física, ela já voltou para uma média histórica dos últimos 15, 20 anos. A de pessoa jurídica, ela está muito baixinha, porque a pessoa jurídica, ela entendeu o ambiente dos últimos 2 anos, refinanciou a sua dívida que estava muito barato, alongou, e agora a pessoa física no Brasil está muito bem. Até, enfim, você que trabalha aí com bolsa sabe que o caixa das companhias do Ibovespa hoje estão muito mais saudáveis do que eram pré-pandemia. Isso é um reflexo meio do setor PJ do Brasil, mas na pessoa física a história é diferente. Então, na minha avaliação, para você ter um efeito positivo para essas políticas sociais, você tem que ter essa eleição correta. Por isso que essa divergência entre política fiscal de um lado e responsabilidade social do outro, na verdade, é uma falácia, não existe. Você tem que ter uma boa sinalização de responsabilidade para aquela política social fazer o efeito da forma como você quer. E nesse ponto é legal ressaltar, na primeira era Lula ele incentivava as pessoas a criarem dívidas para conseguir mover o Brasil numa direção mais consumista, para que, nas palavras dele, você comprando um carro, você ajuda a indústria automobilística, que vai ajudar as outras pessoas a terem emprego. Hoje a gente já parte de um pressuposto que a pessoa já está endividada. Ela já acabou de sair de uma crise extremamente agressiva para o bolso dela, para o emprego dela, para a sociedade que ela está vivendo ali, aquela bolha que ela vive. Então, o Lula vai ter um grande desafio nessa parte, que não é só liberar crédito. É liberar crédito e deixar que as pessoas fiquem mais tranquilas para que elas também invistam da maneira correta, seja investir financeiramente falando ou comprar bens. Acho que vai um pouco nessa parte de crédito, que é muito importante. E para costurar as ideias também, você tinha comentado da parte de se acontecer um novo coronavírus, né? Alguma coisinha nesse sentido de como é que o mundo está preparado. Eu acho que como a gente já saiu boxeado aí, tomando alguns cruzados na boca nos últimos 2 anos, acho que as empresas e a economia global já está um pouco mais preparada para, se tiver algum tipo de lockdown aí estratosférico, a gente já sabe, não vai ser a primeira vez que a gente vai ser pego de calça curta, né? A gente já está preparado para, entendi, começou a ter os mesmos casos de Covid, começou a ter uma nuance de precisamos ficar um pouco mais em casa, as pessoas já vão ter mais consciência do que fazer, e acho que as PJs, né, as indústrias, já estão com mais consciência de como fazer a manipulação dos seus estoques e fazer toda a cadeia produtiva não ficar tão crítica quanto ficou em 2020, que ninguém sabia que ia acontecer. Não, bacana. E indo mais agora para um cenário micro, né, pensando quais são os principais setores que você vê para o ano de 2023? Essa é difícil, viu? Porque sem saber política fiscal aí, ou o que está acontecendo... de novo, né? Assim, a gente volta para o samba de uma nota só. Assim, vai ser varejo, então? Pois mas e a inflação? Né? E vai ser o setor bancário, mas e a inadimplência? O setor aéreo está muito deprimido. Será que petróleo vai dar uma controlada? Talvez, né? De energias elétricas e saneamento, acho que os serviços básicos, acho que eles vão ser um pouco mais estáveis do que qualquer outra coisa. Historicamente é um setor bastante defensivo, né? Exato. Eu acho que nesse momento aqui, quem quer montar um portfólio de ações, primeiro, né, tem um portfólio do BTG Pactual, né? A gente tem 3 carteiras de ações lá, a Temsin, a de dividendos e a de small caps ali, que faz tem todo o time de equity do Cadu, do Bruno Lima, que faz um trabalho muito bacana. Agora, quando você tenta pensar um pouco mais ali num top-down,
Eu ainda prefiro ficar em setores mais defensivos. Acho que a energia é um deles, né? O saneamento básico também, enfim, pode ser algo positivo, né? A Sabesp, dado a vitória do Tarcísio, pode ser aí um nome, enfim, de alguma melhor desempenho. Eletrobras não me parece que vão reverter nada, então acho que ainda é um caminho interessante. Setor financeiro, acho que os bancos acho que estão preparados para lidar com esse ambiente, acho que um pouco mais adverso. Agora, eu ficaria, por enquanto, fora de setores realmente mais sensíveis à atividade econômica, dado que a gente está partindo para um ambiente de menor crescimento, nossa expectativa para o ano que vem é 1%, e é 1% caindo juros no meio do ano para 11%. Né? Se tiver uma manutenção de 3,75 até o final do ano, provavelmente isso vai estar mais próximo de zero. Então, acho difícil que setorialmente a gente tenha ali um grande ganho de um lado para o outro. Claro que ativos mais ligados à alimentação ou baixa renda por conta pode ter alguma percepção positiva, mas, de novo, se as expectativas de inflação forem contaminadas de uma maneira significativa a tal ponto o poder de compra não ser tão grande assim, não sei se isso vai ser tão positivo. Perfeito. Até, usando o que você falou, e eu concordo com você que os bancos, de certa forma, é uma oportunidade, mas tem que olhar com carinho. A gente está, acho que, no momento hoje, muito de stock picking mesmo, né? De você olhar com carinho, por exemplo, qual que é o banco que está indo. Se você olhar, por exemplo, historicamente, o Banco do Brasil está tradando hoje, né? 3,2 vezes o seu lucro, né? Com payout de 40%, a gente está falando aí que você vai conseguir reaver em 7 anos o principal que você colocou em Banco do Brasil só em dividendo. Hoje, se você for com um cenário assim, olhando neutro, assim, um cenário ano que vem, o Brasil crescer um pouquinho, etc., a gente está falando que o Banco do Brasil deve fazer um lucro aí aproximado aí de 28 a 30 bi. 28 a 30 bi, a gente está falando que é um dividendo, né, que o investidor vai receber algo em torno aí de 12 a 12,5% líquido no bolso ali, trimestralmente, sem nada acontecer, né? E aí, eu acho que uma das questões que até a Débora colocou ali antes mas Banco do Brasil é estatal. E o risco do Lula ter chego, né? E aí seria legal, a gente tentar contextualizar o quanto que as estatais elas podem realmente hoje ser um risco. E pelo menos só para deixar a minha deixa aqui nisso, estatal, a resposta, na minha opinião, depende da estatal. Exato. E também passar para todo mundo aí também que o governo Temer ele deixou um legado muito importante para nós, que foram as leis das estatais. Exato. Onde criou mais maturidade, que não é só, por exemplo, mais profissionalismo para as estatais, onde não é só o presidente do Brasil chegar e falar, olha, eu quero que você coloque o meu primo lá para ser o presidente do Banco do Brasil, né? Na verdade, hoje tem uma série de regras para que realmente possa ser indicada a pessoa. Essa pessoa tem que ter ali número X de experiência no mercado, X de experiência naquela própria empresa, entre outras coisas, né? Então, eu acho sim que hoje não é que nem antigamente para você poder criar um núcleo familiar dentro de uma estatal, né? Mas... eu concordo com você, acho que o stock picking é o que vai determinar agora, acho que uma boa carteira de ações. Então... pessoal, stock picking é você olhar para um setor ali, desculpa, aqui é um termo que a gente utiliza, mas é você olhar para um setor e realmente, não só o setor, você olhar a empresa e ver realmente o que é aquela empresa e o quanto que ela gera de caixa, o quanto que ela de fato gera resultado. Você comprar só um setor, você tem que saber do setor qual empresa comprar. Né? Exatamente, esse é o stock picking. Eu acho que esse é o stock picking, né? Assim, em relação às estatais, eu acho que está bastante claro que Petrobras pode ser um dos ativos que pode ficar para trás nessa história, né? Dado um histórico de maior intervenção e que isso pode se repetir. Então, acho que não seria ali, acho que uma ação talvez tão positiva para estar nesse momento. A gente pode, obviamente, errar, as coisas podem caminhar para um maior pragmatismo, tomara que sim. Mas a princípio não parece ser este o caminho. Mas o motivo você acha que é por causa do populismo, no sentido de, a gasolina está muito cara, então... Eu acho que intervenção porque tá direto no bolso da pessoa, intervenção na política de preço de paridade internacional, né? Acho que isso pode, de alguma forma, afetar a geração de caixa da companhia e isso, enfim, ser mal percebido, né? Em relação ao Banco do Brasil, eu particularmente não tenho muita clareza sobre o quanto ele pode intervir ali. Eu acho que minha maior preocupação, na verdade, em relação a bancos públicos é com o BNDES, não exatamente com o Banco do Brasil. Acho que se
o governo eleito voltar a uma política de taxa subsidiada, de crédito direcionado, eu acho que isso pode ser muito ruim para todos os setores, porque você tende... E você muda isso com uma MP, se não me engano, né? Que a TLP, né? Que foi colocada no governo Temer, ela acabou com a TJLP, que era uma taxa ali determinada, subsidiada, e a TLP agora ela negocia baseada numa NTN-B 2045, né? Uma B de longo prazo. Ou seja, o BNDES impressiona a taxa de mercado. O que é muito bom, porque se a política fiscal é boa, se a política monetária ela é assertiva, esse juro longo tende a cair no longo prazo e aí o banco consegue emprestar com taxas mais baixas. Então, acho que é uma política muito assertiva. Se utilizar, portanto, da política anterior, que era de muito crédito a taxas muito mais baixas do que a taxa básica de mercado, você dificulta o trabalho do Banco Central, né? Porque o Banco Central, se tivesse que aumentar 1% para controlar aquele 0,25% de inflação nos próximos 12 meses, com um caminhão de crédito direcionado, o efeito fica pior. Então, ele tem que dar mais juros para chegar naquele 0,25% de correção da inflação. Então, o BNDES talvez é o que me preocupa um pouco mais. Aí, de novo, assim, acho que a Eletrobras, como comentei anteriormente, não me parece ter ambiente para retornar ou revogar a decisão feita aí ao longo do ano. Então, eu acho que é um ambiente defensivo ainda e positivo para investir em Eletrobras. E acho que nesse movimento também das leis das estatais, acho que a gente sofreu muito com toda a nossa história política de corrupção dentro, principalmente da Petrobras, mas não somente Petrobras. Eu acho que o brasileiro também ele já está mais consciente. É que nem eu falei da segunda onda do Covid. A gente já tomou um murro na cara. Eu acho que a gente já está preparado, receoso para tomar um outro murro. Então, acho que mesmo o Lula tentando fazer uma movimentação nesse sentido, acho que ele vai ter que caminhar em ovos para conseguir fazer isso de uma maneira que seja positiva e bem vista. Porque até mesmo a decisão nossa política ela foi muito acirrada. Acho que a gente vai ter muita oposição ali permeando e observando as pequenas falhas que o Lula vai tentar conduzir. Então acho que a gente vai ter uma política de fiscalização da nossa comunidade brasileira em todos os movimentos que o Lula fizer. Então, acho que eu não teria esse receio de... Obviamente, o governo ele vai tentar influenciar, acho que ele tem essa facilidade, até um dos artifícios que ele tem, mas acho que ele vai ter muito mais dificuldade do que ele já teve para fazer essas movimentações. Não, é isso. E assim, até para a gente poder deixar essa conversa ainda mais rica para todos que estão ouvindo a gente, Álvaro... na posição de asset allocation, tá? Então, como realmente alocação. Olhando a categoria primeiro de renda fixa, né? Que você colocaria, onde você vê o maior prêmio, né? Em termos de você pegar um prazo, né? Então, pega um crédito privado, um bom crédito privado com um bom rating, né? Não precisa ser um high yield, né? Então, sim um high grade, né? Onde você vê o maior prêmio, né? Em qual prazo? Títulos que tem ali 20 anos de duração, 10 anos de duração, 5 anos de duração, porque hoje aí no próprio BTG, assim como em outras casas, o mercado aí tá cheio de tipo de título. Agora, qual tá o melhor custo-benefício? Então, eu acho que primeiro partir para falar com aquela turma que estava pensando em tirar o dinheiro do Brasil e botar lá fora. Né? Acho que tem um passo anterior que é pós-fixado. Né? Acho que tem o Brasil, enfim, o BTG Pactual tem uma série de produtos aqui que você consegue, enfim, tá muito líquido, com um bom juro real. Ou seja, a Selic de hoje menos a expectativa de inflação dos próximos 12 meses. Se a gente pensa, Selic hoje 13,75, expectativa de inflação dos próximos 12 meses está em 5%. Se você imaginar 8,75% de juro real com muita liquidez e baixíssima volatilidade, me parece ser um retorno ajustado ao risco, um dos melhores que você vai encontrar no planeta. Então, eu ficaria primeiro em pós-fixados para aquela turma que está mais conservadora ou com maiores receios do que possa acontecer com todo esse papo que a gente falou aqui de cenário macro. Depois, acho que índices atrelados à inflação, uma duration aí de 6, 7, 8 anos, duration, não vencimento, né? Duration de 6, 7, 8 anos, me parece ser interessante, porque nesse atual momento, como a gente tem algumas incertezas em relação à condição de política econômica, a gente falou muito de inflação aqui, então se proteja da inflação, pegue aí algum título, seja aí um público ou privado, atrelado ao IPCA, que você vai ter um juro real ali também bastante interessante ao longo do caminho.
Essa parte mais curta, para a gente não interessa tanto. As curvas fecharam muito, pelo menos ali em outubro, fechou muito a parte curta da curva de juros. Então, isso encareceu o preço do título na marcação a mercado e tirou a atratividade da taxa. Então, a gente tem um prêmio mais interessante nesse meio para o final da curva de juro real. Para pré-fixado, aí é uma história parecida com bolsa, né? Você comprar pré é comprar um otimismo com o Brasil. Dá para ficar hiper otimista com o Brasil? Difícil. Mas tem oportunidades. Assim, de novo, né? Se pegar aí um título público ou um crédito privado que vai te pagar em 4 ou 5 anos uma taxa travada em 14%, 15%, 16%, me parece ser interessante para 4 a 5 anos. Nesse período você vai dobrar o seu capital. Álvaro, mas tem um problema e a taxa Selic for para cima disso. Bom, aí o pré-fixado vai ser o menor dos seus problemas. Né? Exatamente. Porque aí é renda variável que você perdeu mais. Então, essa alocação hoje, para a gente é o que faz mais sentido. Primeiro, um pós-fixado para você garantir um bom retorno com muita liquidez e baixa volatilidade. Depois, inflação de médio a longo prazo e pré-fixados ali de 4 anos. Acho que é uma carteira de renda fixa hoje bem interessante. Não, bem bacana você passar isso pra gente. É bem semelhante esse argumento que a gente está passando para os investidores EWZ, né? Realmente o maior prêmio está em 7, 8 anos de duration, né? Que é o tempo para você poder reaver o principal que você investiu naquele título. E realmente pré-fixado é o que você falou, é otimismo com o Brasil, mas poxa, se você colocar um pré-fixado de 4, 5 anos ali numa taxa, vamos lá, 15% ao ano, você vai dobrar seu capital nesse período e você se colocou nessa disposição. Ah, mas eu poderia estar ganhando mais porque de repente o Roberto Campos resolveu aumentar a taxa para 18% ao ano. Tudo bem, mas o propósito do negócio serve para você ganhar 15% ao ano, né? Então é como se você está combinando uma taxa com a contraparte. Exato, e é perfeito. isso, né? Você tem que se satisfazer com isso. E eu acho que só para fazer um ponto cirúrgico aqui, se aumentar para 18%, não vai durar provavelmente 4 anos essa taxa. Então, assim, vai ser um pico que talvez, se forçar um deságio ali, uma venda antecipada, você vai tomar um deságio. Mas se você conseguir manter a resiliência de segurar esse investimento até o vencimento dele, em 4 anos, 5 anos, provavelmente a gente já forçou uma Selic mais para baixo, por conta de toda a correção monetária que a gente vai ter. E aí sim, você ainda, naquele momento do vencimento, provavelmente seu papel vai estar numa ótima posição. Aí você vai falar, putz, ainda bem que eu segurei ele em carteira. Eu acho que para a gente poder ir até finalizando, acho que seria legal cada um aqui contribuir com uma deixa, acho que de mensagem e hoje com os seus afazeres, né, o que você faz hoje no dia a dia, o que você poderia passar de mercado. Então acho que deixa eu iniciar até para vocês pegarem a dinâmica, né, que eu acho que é importante que, pessoal, não foi combinado isso, mas acho que é legal fazer um encerramento porque a gente falou muita informação boa e de uma forma que a gente consolide isso, pelo menos com a opinião particular de cada um. Então, o Vitor falando aqui é o Álvaro e o Thomas, tá? Então, não é de maneira institucional, mas é legal vocês entenderem a nossa opinião. O que eu poderia passar para vocês é que hoje, em termos de alocação, se você fosse realmente dar um retorno interessante ao seu portfólio, concordo que o caixa líquido, você ter um caixa líquido, né? Você ter um caixa ali, um fundo de reserva sempre é interessante e hoje está com muito prêmio você deixar ali o caixa. Então você não precisa sair correndo para alocar ele em grandes oportunidades, porque você está ganhando o prêmio hoje. Ah, mas e se amanhã não tiver essa taxa? Não tem problema. Isso faz parte de você estar com o caixa líquido, né? Porque pode ser que venha alguma oportunidade melhor no dia de amanhã e ali você poder alocar mais um pouco, né? Sem você sair fazendo isso com muita pressa. Realmente essa duration de 7 a 8 anos também a gente está muito bem alinhado. Eu acredito que ali está o maior prêmio. E você trabalhar com pré-fixados também, né? Com uma duração, porque realmente, como você bem falou, a gente vê aqui que o mundo global está com muitos desafios e que o Brasil ele tem totais condições de sobressair performar acima do que outros países. Então, na minha opinião, de fato, a gente tem uma grande oportunidade hoje na própria Bolsa Brasileira. Porque se você for ver a Bolsa Brasileira dolarizada, ela está chegando a patamares de desconto de múltiplos, né, do quanto realmente ela consegue crescer, baixíssimos. A oportunidade que a gente entende é que realmente você está comprando a Bolsa hoje brasileira bem barata, dolarizada, né? Você está comprando ela muito barata. Ah, mas amanhã pode cair mais 10%. Sim, nada está tão barato que não pode ficar mais barato ainda. Mas a grande questão é, por que quando, um exemplo aqui, Magazine Luiza estava R$ 25,00, você teve tanta coragem de comprar e hoje
não a própria Magazine, mas hoje você vê um próprio Banco do Brasil a 3,2 vezes o PL, você não tem essa coragem, né? Então, se eu pudesse aí falar, até pessoalmente falando, eu vejo uma grande oportunidade sim na Bolsa Brasileira, na renda variável brasileira. Eu sei que o cenário fiscal ele impacta diretamente o nosso mercado, mas de qualquer forma tem setores ali na Bolsa que tem muita oportunidade e realmente eu vejo o Brasil aí com ótimo potencial de desenvolvimento, principalmente nas bolsas, nas grandes empresas que cresceram tanto durante a pandemia e colocaram resultados aí no mercado gigantescos, né? Então, basicamente é isso. E também uma última coisa para finalizar na parte de multimercados. Pessoal, uma coisa é certa. O brasileiro entende de inflação e o brasileiro entende de juros. O mercado no global, eles estão entendendo o que é uma inflação alta. O americano está entendendo o que é uma inflação a 8%, 9%, 10% no ano. E o europeu, como o próprio Alvo falou, também está entendendo como é que funciona esse negócio durar mais do que 2 meses. Não sabia como é que funcionava. Os nossos gestores aqui, eles fazem isso há 20, 30 anos. Então, o conhecimento que aqui o nosso Brasil tem para operar juros, operar câmbio, como gestores aqui no Brasil, é muito maior do que você dá para um gestor lá fora, né? Então, por isso que eu bato na tecla de que eu vejo muito mais oportunidade de você poder investir aqui do que você, às vezes, querer inventar de, por exemplo, sair comprando sozinho uma ação nos Estados Unidos, né? Basicamente, essa é a minha deixa. Bom, eu vou pegar aqui, a gente falou muita coisa, né? E muitos desafios, né? Muita coisa ruim, parece, né? Um cenário meio difícil. Mas eu lembrei de uma frase que eu escutei uma palestra do Gustavo Franco uma vez, que ele disse o seguinte, que um amigo dele, estrangeiro, perguntou para ele como é que era o Brasil. E o Gustavo teria respondido da seguinte forma: olha, o Brasil é o seguinte, você passa uma semana fora e muda tudo. Você passa 10 anos fora e não muda nada. Então, assim, a gente ainda está debatendo como é que controla a inflação, se a despesa pública ela vai aumentar demais ou não. Mas tem um lado bom dessa história. Se de fato o Brasil é cíclico dessa forma, acho que na média a gente está indo para cima, mais devagar do que a gente gostaria, mas na média ele vai para cima. Mas é uma ida cíclica, né, com vai e vem. Eu concordo com o Vitor. Hoje os ativos estão muito baratos, né? O que a gente... Hoje, eu como estrategista ali dessa parte da Digital Retail Unit do banco, eu tenho que primar pelo melhor retorno ajustado ao risco. Eu não posso simplesmente chegar e botar boa parte em renda fixa, em pré de curto prazo e vamos torcer para o Neymar, né? Assim, a gente tem que ser bastante diligente na hora de montar uma carteira com o cliente. Por isso, a gente ainda está bastante conservador. No entanto, contudo, porém, a gente entende que os ativos são muito baratos. E, de novo, se a gente partir para um mínimo de pragmatismo, onde as forças políticas elas vão se coordenar para que a gente tenha, tudo bem, um pouco mais de gasto, mas também com algum tipo de credibilidade, eu acho que esse dinamismo de tomada de risco ele pode voltar, e aí não adianta você comprar daqui a 6 ou 12 meses, já vai estar precificado. Então, para quem for montar um portfólio agora, saiba que tem que botar uma pimenta no prato também. Tem que botar bolsa, tem que botar pré-fixado para ter um portfólio mais interessante. Que caso a gente tenha um ambiente mais positivo, seu portfólio está preparado para surfar esse otimismo. Boa, acho que das minhas considerações finais aqui é falar, chovendo uma olhada no mercado financeiro, que é a diversificação, né? A gente falou de tantas coisas ao mesmo tempo, mas a gente falou que tem que diversificar sim numa moeda forte, mas pouquinho. Tem que diversificar, mesmo dentro de renda fixa, diversificar o portfólio, buscando as oportunidades mais pontuais agora que a gente está vivendo. E eu acho que, para não ficar repetitivo, a diversificação ela é ultra importante, mas uma diversificação sem conhecimento ela é extremamente prejudicial para a gente, para o investidor comum. O que eu quero dizer com isso? Busquem mais informações, todos os investidores que estão conhecendo a gente hoje, ou estão já no 3º, 4º episódio do podcast, busquem conhecimento em ambientes que são bons para você consumir esse tipo de conhecimento. Então, esse podcast, BTG, tem uma parte muito legal de, vários relatórios, artigos ali, que eles produzem de uma maneira muito produtiva, que são informações fáceis de você digerir. Casas de análise também, aquelas casas mais independentes também são ambientes muito legais de você consumir e não ficar só naquele youtuber que fica falando ali, jogando informação na internet, que não tem nenhum background, não tem nenhuma certificação, não tem nenhum histórico. Busque informações, conhecimento, onde as informações são respeitadas. E aí, com essas informações,
monte a sua diversificação ideal para o seu perfil. E claro, se precisa de alguma ajuda, né, fazendo jabá, Mundo Invest, aqui a gente sempre deixa disponível, você consegue gerenciar sua carteira ideal, seu portfólio ideal, bons profissionais também prontos para te atender e fazer essa gestão. Se você não tem tempo de buscar conhecimento e educação e saber a diversificação, conte com a gente também para fazer isso da melhor maneira possível. E apenas um disclaimer, pessoal, nada do que nós falamos aqui é uma recomendação de compra ou de venda de um ativo. Não, perfeito. Vou finalizar aqui, agradecendo a presença de todo mundo. Thomas, Victor, Frasson, muito obrigada. Acho que foi um podcast aqui de vários conteúdos, muita informação para poder ajudar aqui o pessoal da melhor maneira possível. Obrigada. Valeu pessoal. Obrigado. Valeu.